Fui sozinho pro Japão e visitei uma cidade que fica a 1 hora de Tóquio para comprar uma jaqueta por causa de um jogo antigo? Calma que eu explico. Oi, eu realizei uma vontade que eu tinha desde pequeno, que era conhecer o Japão. E é claro que tinha muita coisa para fazer e muitos lugares para visitar. E um desses lugares é uma cidade chamada Yokosuka. Quando a gente fala de Japão, normalmente a gente pensa em Tóquio, Kyoto e Osaka, que muita gente fala Osaka. Mas que cidade é essa e por que eu quis ir para lá? Para te explicar, a gente precisa voltar no tempo, para 1999. O videogame Dreamcast tinha acabado de ser lançado e com ele muitos jogos revolucionários. Eu ainda era um garoto que só estudava e quando não tava na rua brincando, tava em casa jogando meu Mega Drive. E eu fiquei impressionado com os jogos do Dreamcast que eu via na TV e também nas locadoras que a gente jogava por tempo. Era um jogo melhor que o outro. E um desses jogos foi Shenmue. Shenmue é um jogo de ação e aventura com elementos de RPG, que trouxe muitas inovações para a época. Para você que não conhece esse jogo, eu vou dar um resumo bem rápido da história. Você joga com Ryo Hazuki, um jovem artista marcial que está voltando para casa. Mas assim que chega, percebe que tem algo errado. A placa do dojo está quebrada, tem um carro preto estacionado ali perto e o portão está aberto. Assim que entra, Ryo encontra a governanta da casa caída no chão, e ela fala que o pai de Ryo está em perigo, e olha em direção ao dojo da residência. Quando Ryo chega na entrada do dojo, seu amigo de infância e parceiro de treino, Fuku, é arremessado pela porta e está bem ferido. E então Ryo entra no dojo e se depara com seu pai enfrentando um homem chinês, mas é logo barrado por 2 seguranças. O homem chinês questiona sobre o paradeiro de um espelho, mas o pai de Ryo se recusa a dar qualquer informação e o enfrenta, porém é derrubado com facilidade. Ao ver isso, Ryo consegue se livrar e avança contra o lutador chinês, mas também é facilmente derrubado. Vendo que o pai não contaria sobre o tal espelho, o homem chinês ameaça acabar com a vida de Ryo. Ao ver seu filho em perigo, o pai de Ryo conta que o espelho está enterrado no quintal. O homem então manda seus seguranças buscarem o item e, enquanto isso, fala sobre um homem que foi morto pelo pai de Ryo. E num último embate, o lutador chinês, que a gente acaba descobrindo que se chama Lan Di, dá o golpe final no pai de Ryo. Logo em seguida, um dos seguranças retorna com o espelho em mão e o entrega a Lan Di. Eles então vão embora, deixando para trás o pai que morre nos braços do filho. E então começa a jornada de Ryo para vingar a morte de seu pai. A princípio pode parecer que é uma história bem simples e bem clichê. O cara rouba uma família, mata o pai e o filho quer vingança. Mas a história de Shenmue tá bem longe de ser só isso. É claro que tem a vingança, mas mais do que isso, que espelho era aquele? Que história era aquela que o pai do Ryo matou um cara? E quem é esse lutador chinês e por que ele é tão forte assim? E além dessa história cheia de mistérios, o jogo tem muito mais a oferecer. A interatividade é enorme, você pode praticamente abrir toda e qualquer gaveta ou armário da casa, acender ou apagar as luzes, interagir com objetos, tem até um Sega Saturno, você pode ganhar um jogo e jogar em casa, dentro do jogo. Fora que tem um relógio que mostra o horário dentro do jogo e você não pode fazer o que quiser a hora que você quiser. Você tem hora para dormir, para acordar, para ir para os lugares, conversar com as pessoas, a loja tem horário de funcionamento definido, de manhãzinha você vê as pessoas indo trabalhar e no final do dia você vê as pessoas voltando do trabalho para casa. Fora que Shenmue foi o responsável por popularizar o Quick Time Event, que é quando você tem que apertar o botão certo na hora certa durante uma cena para ter sucesso. Mas além da história e dessas mecânicas de gameplay, a ambientação de Shenmue é uma coisa muito diferente. A trilha sonora, a relação com os personagens, os lugares que a gente visita, faz sentir uma imersão que é difícil de explicar. É como se você estivesse realmente visitando outro lugar e vivendo outra vida. Tanto é que quando você termina o jogo, você fica triste, sabe? Igual quando acaba uma série muito boa ou quando você termina de ler um livro muito bom, você meio que fica com aquele pequeno sentimento de vazio, sabe? Eu nunca tive um Dreamcast, mas quando o Shenmue foi lançado para PC em 2018, eu comprei e joguei muito, até finalizar. E mesmo tendo passado tanto tempo do lançamento original, isso não tirou nada do brilho do jogo para mim. E adivinha só, Shenmue se passa na cidade de Yokosuka, que é uma cidade portuária do Japão. E apesar de vários bairros do jogo serem fictícios, tem uma rua que é inspirada numa rua real de Yokosuka. Essa rua se chama Dobuita. Dobuita é uma pequena rua comercial que é conhecida por ser o berço de uma jaqueta chamada de Skajan, que são essas jaquetas aí. E o nome desse tipo de jaqueta, Skajan, vem de Yokosuka Jumper. Yokosuka é o nome da cidade e Jumper vem do inglês jumper, que é um tipo de blusa, mas que no Japão pode se referir à jaqueta também. Então, Yokosuka Jumper, Yokosuka Jumper.
Opa! Skajan é o nome da jaqueta. E essas jaquetas são bem características por terem desenhos costurados muito bem detalhados nas costas, remetendo à cultura japonesa geralmente. E quando eu fui pro Japão, eu tava com muita vontade de conhecer a Rua do Buitá e quem sabe comprar uma jaqueta. Mas pelo que eu tinha visto, essas jaquetas eram meio caras. Então a princípio eu fui mais pelo passeio mesmo. Eu tava hospedado em Tóquio e fui de trem, né? Eu tive que fazer umas 2 baldeações, mas foi tranquilo pra chegar lá. Acabei de descer na estação de Shiori aqui, que é a mais próxima da Rua do Buitá, e logo de cara apareceu aqui um combine pequenininho, ó, que tem em todo lugar aqui no Japão, mas esse aqui é bem pequenininho, lembra bastante os combine lá do jogo em si. O tempo aqui tá muito bom, comprei uma água no combine ali, tô indo agora lá pra Rua do Buitá. Tá dando aqui que é 6 minutinhos de caminhada, não chega a ser um lugar turístico, né, porque não tem nada demais assim, mas pra quem jogou Shenmue, com certeza bate a vontade de visitar aqui, conhecer o lugar que foi a inspiração do jogo, né. Eu já vi um paredão ali, ó, que eu já vi no jogo também, hein. Como eu fui no meio da semana e durante o dia, a rua estava pouco movimentada, mas sinceramente eu me senti dentro do jogo. E apesar da rua do jogo ter sido somente inspirada na rua real, deu para reconhecer vários pontos icônicos naquela rua, como esse bar e karaokê que se chama Tom and Jack, que acabou inspirando a caminhonete de hot dog do Tom dentro do jogo. Tom, hey, yo! E essa escada que me lembrou uma escada que tem no jogo também, que leva para a Rua do Buitá. Aqui dá a impressão que eu tô andando dentro do jogo do Shenmue. Tem uma lojinha aqui já, ó. Sensação meio doida, assim, você parece estar andando dentro de um pedaço do jogo, sabe? Ruazinha, as pessoas passando, as lojinhas, o restaurante, os becos. Aqui, ó. A avenida principal do outro lado ali, né? E tem uma hora que a gente briga num estacionamento parecido com esse aqui, hein? We got ya! Come on, tough guy! Show us what you got! Ou mesmo as lojas de roupas e jaquetas Skajan, que são numerosas para essa pequena rua. O Ryo usa uma jaqueta bem legal no jogo, mas não é desse modelo. É uma jaqueta marrom com um tigre nas costas. E inspirado nessa jaqueta, eu queria comprar uma jaqueta que tivesse um tigre ou um dragão nas costas, ou até os dois mesmo. Mas quando eu olhava para as jaquetas do lado de fora das lojas, nenhuma me chamava muita atenção. Então eu decidi entrar na maior loja que eu encontrei, que era a Vegas. Como a maioria dessas lojas não permite filmar ou tirar fotos no interior, eu desliguei a câmera e entrei. Eu tava preparando o meu pouco japonês para conversar com o atendente, mas assim que eu entrei
entrei eu me surpreendi, porque eu fui atendido por um negão de 2 metros, super simpático, que tava falando inglês comigo. Eu conversei um pouco com ele e sobre as jaquetas, e ele tinha dito pra mim que o valor depende do modelo. Então eu resolvi dar uma olhada nas jaquetas e tinha muitas, mas muitas jaquetas lindas. Mas a que realmente me chamou a atenção foi uma jaqueta preta com as mangas brancas que tinha uma geisha desenhada com várias pétalas de sakura. Depois que eu vi essa jaqueta eu não quis saber de mais nenhuma outra. Então eu provei ali mesmo e serviu perfeitamente. E como não tava tão cara, eu tive que levar. Vou experimentar de novo aqui agora. O material parece ser muito bom. E eu acho que esquenta bem também. Aí, ó. Achei muito bonita. E ainda, além desses bolsos aqui, tem bolso interno. Vou fechar o zíperzinho aqui pra ver como é que fica. Outra coisa interessante é que tem uma base da Marinha Americana em Yokosuka, que fica perto da rua do Obuita. Tanto é que em Shenmue a gente chega a encontrar alguns marinheiros num bar e até sai na mão com eles. E quando eu tava andando por lá, acabei vendo um soldado saindo de um restaurante. Mais pra frente no jogo a gente chega a trabalhar no porto de Yokosuka, dirigindo uma empilhadeira para transportar caixas. Mas eu não cheguei a ir no porto nesse dia e só fiquei nos arredores da rua do Obuita. E na hora de ir embora eu me senti muito leve e feliz por ter visitado o local que foi inspiração para um jogo que eu gosto tanto e que me marcou muito. Para algumas pessoas pode ser só uma ruazinha comum, mas para mim é um local que traz muitas memórias boas e uma nostalgia enorme de uma parte boa da minha vida. Depois desse passeio fiquei muito feliz e fui continuar minha viagem pelo Japão. E você, já conhecia Shenmue? O que você achou do comecinho da história que eu contei? Fala para mim nos comentários. Então é isso e tchau!